Pai do Senhor Jesus, mais uma aula hoje no nosso curso teológico Cefa, retomando as nossas aulas. E hoje iremos tratar sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre a EBD, nossa matéria do curso também, que faz parte da grade curricular. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a EBD. Onde ela foi criada, como ela foi criada, quais os objetivos da Escola Bíblica Dominical, amém? Então, sem enrolação, bem objetivo, vamos lá. Então, ela começa com Robert Hike, em 1780, na Inglaterra. Professor, precisa entender o contexto, então, que a Escola Bíblica nasce, tá? Ela nasce através de uma necessidade e de um objetivo específico. Nós vamos entender isso. Para você entender isso, nós precisamos voltar à história em 1780, século XVIII, e entender o contexto da Inglaterra. A Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial. Vocês sabem disso. A maioria de vocês que estudaram sabe dessas informações, tá? Não precisa que a gente aprofundar. E sendo a pioneira da Revolução Industrial, o começo, o advento das fábricas, das grandes fábricas e a necessidade da mão de obra. Então havia tanta necessidade, ao mesmo tempo tanta crise econômica, tanta dificuldade financeira, que as famílias tinham que trabalhar, praticamente a família toda. Não só o pai e a mãe, mas as crianças também, porque não conseguiam atingir o objetivo das contas, do básico, certo? O salário era muito pequeno, então as crianças trabalhavam de segunda a sábado até 14 horas, tá? De segunda a sábado. E aos domingos, professor, elas ficavam na rua brincando, praticando alguns furtos, tá? Porque havia muita dificuldade financeira. E Robert, então, passeando pelas ruas, vendo essa necessidade, ele era um jornalista cristão, tá? Editor. Ele olhando essa necessidade, ele decidiu no coração dele, eu tenho certeza que não foi ele, é lógico. Foi Deus que colocou no coração dele. Um intuito, objetivo, desculpa que eu tô meio gripado, o intuito e o objetivo de trazer o nascimento de uma grande escola, ou seja, de um grande projeto que foi a Escola Bíblica Dominical. Então, primeira coisa que vocês precisam entender, a Escola Bíblica Dominical, ela não nasce especificamente voltada para os adultos. Ela nasce com o objetivo voltado para as crianças. E detalhe, Robert tinha uma dificuldade. Qual que era, professor? As crianças eram analfabetas. A maioria, 14 horas por dia, irmão, você não tem tempo nem para estudar. Hoje, trabalhando 12, o povo já fica difícil. Imagina 14 crianças, não tinham tempo de ir à escola. Então elas não sabiam ler. O primeiro passo que Robert teve que ter, o primeiro objetivo, a primeira atitude foi de ensinar essas crianças a leitura, a prática da leitura, ensinar a ler, escrever, alfabetizar essas crianças. E depois começou então os projetos da escola bíblica, mostrando ali a palavra de Deus. E aí futuramente então isso vai mudar, vai nascer as revistas, as revistinhas, e aí então vai começar a nascer um grande projeto lindo, tá? Que se expande até os nossos dias de hoje. Então a escola bíblica dominical, ela nasce voltada com o objetivo para as crianças, alfabetização e ensino da palavra de Deus. E deu muito certo, tão certo que depois se expandiu para os Estados Unidos e no mundo inteiro, chegando até os nossos dias aqui, é claro, no mundo inteiro que eu digo, os países aí que praticamente têm abertura para o cristianismo, certo? Então entendemos isso aqui, o contexto histórico, aonde que nasceu, como que nasceu, quais foram os objetivos. Nós vamos tratar agora sobre alguns pontos. O que a Escola Bíblica Dominical trabalha. Então nós vamos ver aqui os fundamentos teológicos, a doutrina dos apóstolos e o processo de ensino e aprendizagem, tá? E os pilares funcionais da escola bíblica. Nós precisamos aprender isso. Então a escola bíblica, ela, apesar de ter começado com o objetivo de alcançar o coração das crianças, ela hoje alcança o coração de todos. Portanto, irmãos, é um lugar que a gente tem que valorizar, nós temos que valorizar. Não podemos ir para a escola bíblica com o intuito de contar histórias, encher linguiça, contar fábulas e mais fábulas e altos elogios sem fim. Não. Quando você assumir a tribuna para ensinar na escola, saiba que você está diante de uma grande responsabilidade, que muitas pessoas pagaram o preço lá atrás e caro, para que hoje nós tivéssemos esse privilégio. Então ensine com excelência, ensine com compromisso, sem encheção de linguiça, sem contação de história da época da sua avó e etc. Amém? Então vamos lá, vamos tratar dos fundamentos teológicos. Quais fundamentos teológicos que a escola bíblica vai tratar? Primeiro, a natureza de Deus como o revelador e criador. Então, acima de tudo, o princípio aqui do ensino da escola bíblica o centro é o Senhor, é Deus. Deus, ele é o Criador, Deus, ele é o revelador que traz a revelação da sua palavra, que se manifesta através, dentro da nossa realidade humana, tá? E que cria todas as coisas segundo Gênesis capítulo 1, tá bom? Então esse é um dos fundamentos principais. Segundo, os mandamentos de Cristo e a grande comissão lá em Mateus 28.
Então, quais são os mandamentos de Cristo? O que Cristo nos ensinou? Tá? A questão sobre o amor, sobre a abnegação, sobre o pecado, enfim, sobre também a absoluta salvação. E o mais importante, a grande comissão, ou seja, a oportunidade que Robert Hayek entendeu, que foi a oportunidade de tomar uma atitude de mostrar e levar a palavra de Deus, expandindo o reino através de um grande projeto que foi a Escola Bíblica Dominical. Amém? Terceiro, a doutrina dos apóstolos e a bibliologia. Ou seja, a Bíblia é a nossa única regra de fé. Professor, mesmo que exista outros livros, livros apócrifos, pseudos, epígrafos, enfim, fulano está falando na internet, ciclano, a Bíblia é a nossa regra de fé. Amém, irmãos? Isso é inegociável dentro da bibliologia que nós também estudamos, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Meio gripado, tá ruim, desculpa, irmãos. Tem que dar umas arranhadas aqui na garganta. Então, nós vimos aqui os fundamentos teológicos, tá? E agora nós vamos ver os pilares funcionais da escola bíblica. Primeiro, a doutrina. O que é doutrina? Toda vez que você escutar a palavra doutrina, significa estudo. Então, o pilar principal da escola bíblica é o estudo, irmãos, é a doutrina. É por isso que não pode ficar contando história da época da sua avó, que eu tinha um amigo que ele tinha chifre, o chifre dele caiu. Não, ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber disso. Quando você for ensinar na escola bíblica, o povo quer saber do conteúdo. O que está escrito lá no conteúdo? Qual que é o seu compromisso com a doutrina? É para você dar o estudo da revista. Não é o estudo da sua árvore genealógica da sua família, não. Porque a minha avó, a bisavó, ninguém quer saber disso, meu irmão. Ensinem, por favor, professores, a respeito do conteúdo, seu compromisso com a doutrina. Amém? Comunhão. O professor tem comunhão na escola bíblica? Demais. E tem que ter. Então, ou seja, aquele momento ali tem espaço, por exemplo, para perguntas. Os irmãos tiram dúvidas com o professor, os irmãos perguntam, os irmãos conversam uns com os outros no final. Então há uma comunhão ali, faz um lanchinho, tem café, outros não tem café, mas enfim, é importante esse momento da comunhão, faz parte também dos pilares aí, desculpa, da escola bíblica. Amém? Terceiro, a capacitação. Novamente, professores, vocês estão ali para ensinar. E ensinar é igual a capacitar. Então, a escola bíblica tem um objetivo de capacitação, porque aqueles que estão te escutando, não todos, é óbvio, não vão ser aqui românticos, mas a maioria deles vão se tornar mestres um dia também, professores. Deus vai chamar eles para esse momento. E aí, quem vocês estão formando e como vocês estão formando? Só contando história da carochinha? Ou ensinando a Bíblia, ensinando o que a lição está propondo? Então, é preciso a gente pensar nisso, é preciso a gente raciocinar sobre isso, tá? E rever os nossos conceitos dos últimos dias de professores da escola bíblica do nosso tempo atual. Amém? Então, doutrina, comunhão, capacitação. Tranquilo? Agora nós vamos ver o processo de ensino e aprendizagem. Quais esses processos de ensino e aprendizagem, professor? Então, vamos lá. Pensamento correto, doutrina pura. Doutrina é estudo. Então, a doutrina correta, a doutrina certa, vai gerar um pensamento correto. Ação correta e prática de fé. Ensino da fé. Fé em quem? Fé na onde? Em Deus e na sua palavra. E a afeição correta, o coração transformado. Ensinar sobre a transformação, sobre a metanoia, sobre a conversão, sobre a mudança de mente, mudança de atitude. E assim nós conseguiremos, então, os nossos objetivos. E esse foi um panorama rápido, objetivo sobre a nossa aula, tá? E provavelmente estaremos aí numa aula presencial que será agendada e vai dar certo em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês, estudem o livro, responda e vai dar certo em nome do Senhor Jesus.